7º ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando, se protegendo e aproveitando esse tempo para atualizar os estudos, certo? Então, como é que vocês estão se saindo nesse formato de aulas? Estão conseguindo acompanhar as atividades? É muito importante para nós a participação de vocês, né? E é esse retorno que nos dá motivação para que a gente continue sempre buscando trazer o melhor para vocês, certo? Então, nós hoje trataremos sobre o gênero textual crônica, né? Dentre os inúmeros gêneros que existem, um dos mais populares, né? E utilizados para descrever situações do cotidiano é a crônica. Mas você sabe identificar esse tipo de texto? Conhece suas principais características? Não? Então vem comigo. O título da nossa aula é Crônica, uma leitura do cotidiano. Bem, nós sabemos que o sentido primeiro atribuído ao termo crônica está relacionado ao seu contexto histórico, né? Que a crônica, ela iniciou como forma de relato histórico. Nós temos como exemplo disso a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Ele, quando chegou ao Brasil, ele escreve, né, uma carta ao rei de Portugal, narrando, descrevendo o que ele via e o que as terras descobertas representavam, né? Então, durante muitos anos, ela assume essa característica narrativa descritiva, né? Apenas no século XIX, a crônica passa a ter uma nova cara, né? Em vista do contexto histórico. Então, não há mais a necessidade de relatar os grandes feitos históricos, né? Mas temas voltados para o dia a dia. Aí, diante desse cenário, né, surgem os grandes escritores, como Machado de Assis, grande cronista, né, e ele escreve uma crônica para falar sobre como nasce uma crônica. Então, eu trouxe o início da crônica para a gente ler. O nascimento da crônica, olha o que ele disse. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer que calor, que desenfreado calor. Diz-se isto agitando a ponta do lenço, bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjecturas acerca do sol e da lua. Outras sobre a febre amarela. Está começada a crônica. Eu trouxe um outro trecho de outra crônica, em que o escritor Rubem Braga também fala sobre o que é escrever, né, crônicas. Ele diz: meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse. Risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada. Vocês perceberam como a crônica, ela pode mudar de tom, né? Dependendo da escolha do cronista, né? Vocês observaram que na crônica de Machado, ele fala sobre a arte de escrever crônica como uma trivialidade, né? Ou seja, como assuntos comuns, banais, do conhecimento de todos. Né? Aí ele diz que uma crônica pode partir de uma conversa, de um diálogo. Quando você encontra alguém que você não tem o que conversar, e você diz o quê? Ai, como tá calor, né? Será que vai chover? Meu Deus. Não é assim? E daí é que parte o assunto. Na crônica de Rubem Braga, né, ele traz mais um contexto, um tom cômico, né? Informal, que ele quer provocar no leitor, né? Então, o cronista 2, que é Rubem Braga,
ele se mostra mais preocupado em escrever histórias de um modo leve, né, que cativa o leitor, né? Que fato da vida ele tomaria como ponto de partida para a sua crônica? Me diga você, cara espectador. Então, quem não conhece um bom contador de histórias, né? Um contador de causos, como a gente costuma dizer. Basta que eles comecem a falar que prende a atenção de todos. Não é assim? Não sei, só sei que foi assim. Então, a crônica, ela chama a atenção por ter esse tom mais leve, né? Muitas vezes irônico ou humorístico, mas que consegue prender a atenção do leitor ao contar histórias de forma rápida e sem grandes detalhes, né? Eu trouxe um trecho de uma história contada por um grande contador de causas, né? Que ele tem uma das características de trazer à tona a literatura oral, né? Ele traz um pouco dessa característica da literatura oral para o texto escrito, que é o grande imortal Ariano Suassuna. Quem não conhece o Auto da Compadecida, né? Você pode assistir 10 vezes e você 10 vezes vai morrer de rir. Vamos ouvir qual é a história dele. Eu estudei direito por falta de opção. Não estou faltando com respeito aos que estudam direito com vocação, não. Mas eu não tinha vocação nenhuma. No meu tempo só havia 3 opções: medicina, engenharia e direito. Quem era bom em conta de somar ia fazer engenharia. Não é o meu caso, eu sou ruim. Eu faço uma conta de somar 6 vezes, obtenho 6 resultados diferentes, todos 6 errados. Quem gostava de abrir barriga de lagartixa de manhã ia ser médico. Eu não gosto também, não. E quem não dava para nada ia estudar direito, era o meu caso. Mas aí me formei, e como acontece com a maioria da juventude brasileira, hoje está melhor, mas eu não tinha emprego, aí realmente fui ser advogado. Eu fui convidado por um grande advogado e jurista do Recife, professor Murilo Guimarães, que depois foi reitor da nossa universidade, e na qualidade de reitor me convidou para dirigir o Departamento de Extensão Cultural, onde criei o movimento armorial, ao qual o nosso presidente fez referência. Mas eu nunca sofri tanto na minha vida. Eu fui advogado por 4 anos. Começa o seguinte: eu não tenho uma convivência muito boa com essa aparelhagem eletrônica, não. Eu não simpatizo com ela e ela retribui a antipatia. De vez em quando eu gravo a entrevista todinha, quando vou ver, não sai uma palavra gravada. E outra coisa, eu para todo canto que eu vou, eu carrego essa caixa de óculos. Outro dia, um jornal do Recife disse: Ariano Suassuna aderiu à modernidade. Para todo canto que vai, ele leva o seu celular. Era essa caixa. Eu não gosto nem do telefone comum, quanto mais daquela praga no celular, não é? Aquilo é uma escravização, não é? A gente anda com o telefone no bolso, e para um sertanejo, o próprio telefone fixo é uma coisa meio misteriosa. Eu acho meio mal-assombrado. A gente falando com a pessoa, se a pessoa está perto. E aquele, então, que é sem fio, é misterioso demais para mim. Não gosto, não. Então, como eu estava dizendo a vocês, eu não me dou bem nem com o telefone convencional. Eu fico todo atrapalhado,
para telefonar. E a pessoa, para telefonar para mim, tem que cumprir todos os rituais. Tem que dizer alô, quem fala. Se não fizer isso, eu me atrapalho. Aí um dia eu estava no escritório do Dr. Murilo Guimarães, desse advogado com quem eu trabalhava, e o telefone tocou, eu estava perto. Eu atendi. E, em vez do homem dizer alô, o homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Ele disse, desculpe, não é para ir não. Aí eu disse, meu Deus, ele queria falar com o doutor Murilo, fiquei naquela agonia. O telefone toca imediatamente. Aí eu atendi. Ele disse, quem fala? Eu disse, Murilo Guimarães. Ele disse, como vai você, Murilo? Eu disse, eu não sou doutor Murilo, não. Ele disse, por que é que diz que é? Eu disse, porque quando eu digo meu nome, o senhor desliga. Aí houve uma pequena pausa, porque o próprio homem já estava ficando meio atrapalhado. Aí ele disse, vá chamar Murilo. Eu disse, doutor Murilo não está, não. Ele disse, ele demora. Eu disse, eu acho que demora. Ele foi para a Europa. Ele disse, e por que o senhor não disse logo? Eu disse, porque o senhor não perguntou. Ele disse, e tem algum auxiliar dele aí? Eu disse, tem. Quem é ele? Eu disse, Ariano Suassuna. Ele disse, o senhor não sabe nem atender o telefone, quanto mais resolver o problema de direito. Sabe de uma coisa, o senhor deixa, o senhor não dá para isso, não. Aí eu disse, é mesmo. Quando o doutor Murilo voltou, eu disse, doutor Murilo, perdoe, eu não vou deixar, eu não quero fazer mais, não. Não quero mais ser advogado, não. Ele aí me arranjou esse trabalho de diretor do Departamento de Extensão Cultural, para esse eu... Perceberam como o cronista ele tem a habilidade de transformar, né, um fato do cotidiano, um fato vivido, em uma história de ficção, um tom que nos prende, né, que encanta o leitor. A maneira como ele consegue articular, né, o enredo da história. Então, o cronista moderno, ele tem essa característica, ao mesmo tempo que ele dá voz ao narrador da tradição oral, né, que é o contador de causos, ele traz esse caráter encantador, reflexivo, né, do texto literário. Então, a crônica tem como traço marcante esse olhar para o cotidiano, né? A vivência do cronista e suas observações sobre a vida, sobre fatos banais do dia a dia, viram assuntos para a crônica, né? Mas o que dá vida à crônica é o tom, né? O tom escolhido pelo cronista. Bem, muito frequentemente, o cronista, para se referir a acontecimentos cotidianos, ele conta histórias, né? Como eu já falei. Uma notícia de jornal, por exemplo, pode dar origem a uma bela ficção. Então, é quando a crônica mostra a semelhança com a estrutura do conto. Porque assim como o conto, né, que é uma narrativa que tem personagens, enredos, se organiza em torno de um núcleo, né, que é uma única situação, um único problema, é o conflito gerador, né, do enredo, e apresenta uma situação de tensão máxima, né, aquele momento que a gente cria aquela expectativa, né, do que vai acontecer. Que tem também uma conclusão, que é o desfecho da história. Esse tipo de crônica é a crônica narrativa, né? Mas nós temos também a crônica de base argumentativa, né? Que é uma crônica de opinião. Então, um texto em que o cronista aborda um assunto da atualidade, do dia a dia, expressando a opinião sobre ele, usando argumentos que ele defende essa opinião e, assim, propondo ao leitor uma reflexão sobre o assunto, né? O cronista, na crônica de base narrativa, ele aborda o assunto através de uma história, né? E, da base argumentativa, ele aborda o assunto, pode utilizar um exemplo, né, de uma situação, de um fato, mas ele utiliza argumentos, né, para desenvolver a crônica.
Então, a crônica, apesar dela ter essas características de base, mas ela pode ser uma crônica jornalística, uma crônica humorística, né? Vai depender do tom escolhido, certo? Nós iremos ler uma crônica de base argumentativa, e que vai ficar bem claro para vocês essas características, certo? A crônica se chama Excluída. Vamos lá. A Ana me ligou no final da tarde de sexta. E aí, você vem? Eu não fazia ideia sobre o que ela estava falando. Foi então que a Ana se deu conta de que eu não estava no Facebook. Portanto, não sabia da festa que a turma estava armando. Como eu não havia me pronunciado, ela resolveu ligar para saber se eu estava viva. O cerco está apertando. Antes eu trocava e-mail com os amigos com uma certa frequência. Agora todos debandaram. Só um ou outro lembra que eu não estou nas redes sociais e faz a caridade de me manter informada sobre o que acontece no universo. Instagram, Twitter, WhatsApp, nada disso me seduz. Não conseguiria tempo para esse contato eletrizante. Ainda me custa compreender pessoas que deixam o iPhone sobre a mesa do restaurante, que precisam fotografar cada minuto vivido, que desmaiam quando esquecem o celular em casa. Eu deveria ter me alistado na expedição de colonização de Marte, onde certamente eu me sentiria menos deslocada do que aqui na Terra. Mas não me alistei. Então, terei de me ajustar à nova ordem social do planeta. Óbvio que a tecnologia não é a vilã da história, e sim o uso obsessivo que se faz dela. Para quem tem autocontrole, esses gadgets são fascinantes por seu dinamismo, modernidade, capacidade de agregação, de agilização de tarefas e ainda resolvem a questão do anonimato, com o qual ninguém mais quer lidar. As redes transformam palco e plateia numa coisa só. Todos são espectadores de todos, ao mesmo tempo que possuem o holofote sobre si. Já que existir virou sinônimo de quantos me curtem, a população mundial conseguiu um jeito de ficar quite com o próprio ego. É muito provável que se eu estivesse nas redes, caso não escrevesse colunas em jornais. Como não tenho esse canal de expressão semanalmente, não me faz falta outros. Ou não fazia. Estou nesse impasse agora. Devo mergulhar com mais profundidade no mundo virtual? Reconheço 3 vantagens. Acompanhar os meus amigos, o que os meus amigos andam tramando, me atualizar com mais rapidez e oferecer aos meus eleitores um perfil oficial, além de me sentir menos mumificada. Será isso que chamam de se reinventar? Ando cada vez mais próxima da filosofia budista. Exalto a desaceleração, prezo por uma boa conversa. Adoro ter tempo para meus livros, meu silêncio, minhas caminhadas. Não sinto falta de saber mais, de ter mais acesso à informação, de conhecer mais gente. Por outro lado, não quero me isolar dos meus amigos, nem ficar sem assunto com eles e com o mundo. Que dúvida! Pela primeira vez, reflito sobre algo que, numa era em que se debate tudo, pouco se fala. O nosso direito de ser indiferente. A crônica é Excluída, né, de Marta Medeiros, traz à tona uma questão que vem sendo discutida já há algum tempo, né, sobre o uso excessivo das redes sociais, né? Eu não trouxe o texto na íntegra, né, fiz uma adaptação para não assustar, se é que eu já não assustei, né? Porque quando a gente apresenta o texto ao aluno, ele diz logo: "Ah, meu Deus, que texto longo! Professora, não gosto de ler. Ave, professora! De novo, lê esse texto." Eu fico me perguntando como é que essa pessoa consegue interagir com o mundo, né? Porque se diz que não gosta de ler. Filho, se você não gosta de ler, como foi que você conseguiu viver nesse mundo até hoje? Porque tudo nesse mundo é leitura, né?
Se você está numa fila, por exemplo, a pessoa na sua frente dá um passo à frente, você faz a leitura de que você também precisa seguir em frente, né? Então, isso é leitura. Como é que você diz que você não gosta de ler? Né? Não faz sentido. Vocês observaram, né, que o narrador, ele reflete sobre uma situação cotidiana, né? Ele fala de si mesmo a partir da observação que ele faz do comportamento do outro, né? É como se o cronista ele estivesse em uma conversa com o leitor, né? Repare que ela utiliza uma linguagem formal. Desculpa, eu passei. Né? No primeiro trecho da crônica, que ela diz, a Ana me ligou. Né? E diz, e aí, você não vem? Né? Esse e aí. É um exemplo da linguagem informal. Além disso, também, o cronista, ele faz uso de diferentes tempos verbais, né? De acordo com a situação que ela narra. E sobre as situações, né? Daí é que se dá o efeito de sentido. Nos 2 primeiros parágrafos, como ela está narrando, né, o que ocorreu, ela utiliza verbos no passado, né? Quando ela passa a fazer reflexões sobre a situação, né? Daí ela passa a utilizar verbos no tempo presente, né? Aí observa o significado, por exemplo, de palavras que eu destaquei no texto, né? Como eu já falei, o gadgets, né, que é utilizado para se referir a equipamentos ou dispositivos eletrônicos que nós utilizamos no dia a dia. Bom. Ego também, né, que eu deixei destacado, né, que se refere ao eu de cada um, à individualidade, à personalidade própria de cada um. No texto, né, quando ela diz assim, no final, ficar quite com o próprio ego, seria a pessoa satisfazer o seu próprio ego, sua própria vontade, né? A crônica excluída, essa crônica que lemos, ela fala sobre o sentimento de exclusão, de ser ou de não ser excluído de um grupo, por não compartilhar o mesmo modo de viver, né, que o da maioria. Que outras situações do cotidiano uma pessoa também pode se sentir excluída, né? Reflita como muitas vezes nós cometemos o erro, né, de julgar ou excluir alguém por ser diferente, né? A gente às vezes cria impressões sobre a pessoa, impressões negativas, e acaba involuntariamente excluindo essa pessoa, né, em algumas situações. A gente acaba utilizando até desculpas. Não vou chamar a fulana para trocar, porque eu sei que ela não vai, que ela não gosta, né? Ela é estranha, esquisita, né? A gente acaba criando esses julgamentos. No final do texto, vocês perceberam que ela utiliza um trocadilho, né? Quando ela faz a relação com a posição que ela assumiu de não querer acessar as redes sociais, né? Que ela diz que tem o direito de ser indiferente. Ela faz um trocadilho, que ela quer dizer, o direito de ser diferente. Mas ela é indiferente ao uso das redes sociais, né? Ela prefere se eximir, se isentar desse uso, certo? Vocês perceberam esse caráter despretensioso da crônica? Vocês perceberam como ela faz descrição e comentários a partir da observação, né, de fatos, que ela diz que há pessoas que deixam de comer, né, para postar a imagem da foto, ou então ficam loucas porque esqueceu o telefone em casa, como se isso fosse tirar uma parte da vida delas. Então, o modo que o cronista comenta através de uma história que ele narra, de uma opinião, né, de um olhar humorístico, ou poético, ou reflexivo, é que vai caracterizar a crônica como lírica, argumentativa, reflexiva, jornalística, certo?
Então, a crônica, ela nos permite essa flexibilidade quanto ao conteúdo, desde que o cotidiano seja o principal ponto de partida. Então, registrar o elemento circunstancial passa a ser o princípio básico da crônica. Esse acontecimento passa a ser o mote, o motivo, né? O princípio para análise sobre a condição humana e suas limitações. Certo? Eu destaquei, né, aqui alguns trechos da crônica para que vocês observem, né, os efeitos de sentido utilizados, certo? Vamos aproveitar a própria crônica para, a partir da leitura, rever e ampliar nossas possibilidades de leitura, né? Bem, vamos ler os trechos. Ela resolveu ligar para saber se eu estava viva. Só um ou outro faz a caridade de me manter informada sobre o que acontece no universo. Eu deveria ter me alistado na expedição de colonização de Marte, onde certamente eu me sentiria menos deslocada do que aqui na Terra. Dá para perceber nesses trechos, né, através de algumas expressões, que a cronista, a narradora, né, ela faz um uso do exagero para conseguir o efeito de sentido, não dá? Trouxemos uma maneira de vocês relembrarem aquilo que vocês já vivenciaram com os professores em sala de aula. Vocês podem retomar esses conceitos no livro didático de vocês, tá certo? E para reforçar mais ainda, eu vou deixar o link com a atividade que vocês responderão online, certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. E estou muito feliz com a participação de vocês na resolução da atividade da primeira aula, tá certo? Parabéns. Fiquem em casa, cuidem-se e até a próxima aula.